Rádio Cavile apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Te ver aqui cantando. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui cantando. Boa noite, meus amigos, com muita alegria no coração por termos essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos mais uma vez para construir o aprendizado das palavras de Jesus, que possamos estar atentos aos ensinamentos e principalmente que possamos aplicá-los em nossa vida. Nesse momento, então, sintam-se abraçados e acolhidos pela nossa equipe, que está sendo composta hoje pela Cris Pereira, o Devanir, o Dr. Joel, a Magda, a Poliana, a Rita e eu, a Cris, que estaremos fazendo comentários e leituras, além de toda a espiritualidade que nos acompanha neste momento. Nosso tema hoje é um tema muito importante. Nós trazemos o tema família, né? Que apesar de muitos dizerem que está desatualizada, fora de moda, ela continua ainda sendo o centro, né, o berço de toda a sociedade. Estaremos estudando então o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e vossa mãe. Vamos então serenando nossas mentes, preparando os nossos corações para podermos receber as palavras de Jesus e as inspirações dos mentores que aqui se encontram. Vamos pedir, né, ao nosso Pai, então, a permissão para darmos início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite. Então, vamos, neste momento, pegar os nossos copos com água, as nossas garrafinhas, para que sejam esta água fluidificada. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, nos desligando um pouquinho que seja nossos afazeres materiais, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe, a toda a espiritualidade protetora que acompanhe esses estudos do Conversando do Evangelho, a permissão para que seja dado início a este programa, para que ilumine a todos nós, tanto encarnados como desencarnados, seja onde for que essa luz seja capaz de chegar, para levar um pouquinho que seja dos esclarecimentos, dos ensinamentos reais da vida trazido pela espiritualidade abençoada por Jesus. Que nossas águas, nos copos, nas garrafinhas, possam ser fluidificadas pela espiritualidade, com os remédios de acordo com as necessidades materiais, como espirituais de cada um. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos a Cris Pereira que agora faça para nós a leitura do Evangelho de hoje. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Após esses trechos, né, do Antigo e do Novo Testamento,
Vamos então começar os nossos estudos de hoje. Então eu começo perguntando para Magda. Magda, o que você entende por família hoje, né? Qual é a composição aceita da família hoje pela sociedade? Bom, Cris, as pesquisas, estudos que eu fiz durante essa semana, eu encontrei um resumo, assim, que se tratando de família, a primeira noção que nos vem à mente é de agrupamento, reunião, associação. O estudo da família pertence ao âmbito da sociologia e estudiosos dessa ciência consideram a fase atual como um processo de transformação, porque passa esse agrupamento humano para adequar-se a um novo contexto social. Enquanto que no passado, né, as famílias eram vistas como um agrupamento de pessoas ligadas pelos laços de sangue, o conceito hoje se ampliou bastante, considerando que se pode aceitar como família um casal e seus filhos, casais sem filhos, ou mesmo pessoas que se unem por afinidade. O conceito atual aproxima-se bastante da ideia espírita, já que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente aprendeu que os verdadeiros laços de família não são os de sangue, mas os de afinidade espiritual. Passo a palavra para ti, Cris. Devanir? A Magda já disse bem, eu vou apenas dizer umas palavras finais aqui, apenas como complemento, que apesar de tudo, diferentemente que muitos pensam que o termo família está se extinguindo, nós podemos até nos tranquilizar, né, nossos conceitos e pensamentos, porque a família não está em extinção, o processo é de transformação. A vulnerabilidade, é um exemplo, a vulnerabilidade do bebê humano, a sua dependência dos cuidados do adulto, são indícios muito fortes de que a família é uma necessidade psicofísica do homem. Portanto, será difícil imaginar um sistema social sem essa instituição. Só esse complemento mesmo. Rita, você teria alguma coisa para acrescentar? Então, nós somos todos integrantes de uma só família, que é a família universal, onde cada um a seu turno busca a evolução e aprimoramento para que todos alcancem um mundo maior, cujo alicerce é a lei do amor. Professor Joel, teria alguma coisa para colocar? Olha, realmente, depois de todas as considerações, acho que pouco resta para ser acrescentado no que diz respeito à formação da família em processo evolutivo, né? Porque está arquetipado na mente do pai que num dia seremos membros de uma família universal e que no momento nós estamos passando por estas transformações, embora representem, vejam bem, uma meta até a qual a humanidade deverá chegar. Porque existem muitas análises relacionadas com os percalços que existem na constituição da família e eu digo na história da humanidade. Mas o importante é que meus irmãos colocaram tão bem que, na verdade, é, como se disse, um processo evolutivo de transformação e novos conceitos estão aparecendo e realmente quando houver afinidade, quando houver amor e quando os pais assumirem as funções consideradas como sendo o seu dever e o seu destino, acreditamos que a humanidade irá ter meios para se melhorar passo a passo. Estamos marchando em direção a esse objetivo. Agora, nos moldes de Cristo, a verdadeira família raramente nós encontramos, embora, é claro, elas existam. É o que eu poderia dizer como um acréscimo também, como vocês já fizeram. Bem, diante de tudo que foi colocado tão bem pelo grupo, eu vou só destacar alguns pontos que foi falado. Então, pelo que nós percebemos, nós temos tanto a família consanguínea, enquanto encarnados, que aqui estamos, e como o Devanir bem colocou, ela é fundamental, já que uma criança é incapaz de se virar sozinha nos primeiros anos de vida, e temos exemplo dessa necessidade até na vinda de Jesus, que também se utilizou de uma família para poder crescer, amadurecer enquanto encarnado. E temos também, como foi bem colocado pela Magda e
a Rita e o professor Joel, também a família espiritual, a parentela espiritual, que vai crescendo, né, a cada encarnação, de acordo com as afinidades que vão sendo estabelecidas, o nosso amor. É importante salientar que a família continua sendo importante, como foi bem colocado, na constituição da sociedade. Afinal, é na família, né, onde aprendemos as primeiras noções de compartilhar, de responsabilidade, de se doar, de dar e receber amor. A formação da família está evoluindo, estão mudando alguns conceitos, alguns parâmetros, mas a sua finalidade, que é realmente proteger e dar todo o amparo dentro das responsabilidades e funções de cada um, para que todos cresçam em termos morais e espirituais. Então a gente dá continuidade ao próximo questionamento perguntando: bom, a gente já entendeu então qual é essa constituição de família hoje, né, a importância dela, a família espiritual. Agora eu pergunto: qual o nosso entendimento, Rita, sobre honrar os pais, como nos ensina o Evangelho? O Evangelho nos fala que nós temos que honrar os pais. De que forma prática a gente pode efetivamente colocar em prática esse ensinamento? Então, segundo o dicionário, a palavra honrar significa reverenciar, tratar com respeito, reconhecer o seu valor. Entretanto, quando o Senhor nos ordena que honremos o nosso pai e a nossa mãe, implica um dever a mais para com eles, a piedade filial. A piedade filial é a mais significativa manifestação de amor que o espírito se deve impor ao seu sentimento. Devemos acrescentar outros deveres: a gratidão, o respeito, a obediência, socorrer as necessidades, proporcionando-lhe o repouso na velhice, cercá-lo de carinho e cuidados, como fizeram conosco quando éramos pequeninos. Cris, você teria alguma coisa para acrescentar? Bom, ele encerra todas as obrigações dos filhos perante os pais, traduzida pelo amor, respeito, atenção, submissão e condescendência para com eles. É o dever da piedade filial. Honrar pai e mãe é respeitá-los, assisti-los nas necessidades, proporcionando-lhes repouso na velhice e cercá-los de todos os cuidados. Eu estou aqui pensando em tudo que foi dito e realmente tem uma pertinência completa, mas temos que compreender que na visão dos espíritas existem as leis divinas e existe a meta, o objetivo, como finalidade arquetipado na mente da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Cristo esteve em consonância com esta meta e por esse motivo possivelmente teve necessidade de expressar-se mudando as nuances das concepções que existiam naquela época, pelo que foi questionado. Mas a verdade é uma só. Nós também estamos marchando para o objetivo até o dia em que teremos completado a nossa trajetória evolutiva para realmente honrarmos o pai e a mãe, para merecermos a recompensa futura configurada pela terra prometida que o Senhor nosso Deus daria, e falando para os judeus, quando assim se expressou, quando no Decálogo a gente leu esse fato. Mas a verdade é que precisamos considerar que neste processo evolutivo existem filhos que não honram os pais, mas eles estão na sua trajetória evolutiva dentro da eternidade. E neste ou noutros orbes, eles irão honrar pai e mãe. Porque na verdade a gente sabe, através de noticiosos, de coisas lastimáveis que acontecem, onde os pais não sabem ser pais. As mães se portam de maneira criminosa. E inclusive a própria sociedade dá cobertura, até mesmo para pessoas que transgridem essa fundamental lei do amor e não sabem respeitar as mães dos seus filhos, que é o que acontece nas situações de conflitos familiares e dramas passionais e outras formas mais. Então percebamos que nós, espíritas, é claro, temos uma compreensão, uma condescendência
e a gente sabe que nós somos almas simples e ignorantes, mas no contexto a gente tem que, e não obstante as concepções feitas por Jesus, que praticamente expressou aquilo que o Pai deseja que sejamos em termos de honrar pai e mãe, o Pai Celestial, existe um caminho, um percurso. E nós estamos fazendo esse percurso. Passo a palavra mesmo. Bem, todo mundo falou muito bem, né? Professor Joel nos trouxe considerações importantíssimas, inclusive neste honrar pai e mãe, a gente lembra de honrar a Deus, né? E tratando da vida material aqui, no dia a dia, muitas vezes a gente vê os filhos achando, porque os pais atingiram uma certa idade, muitas vezes não conseguem acompanhar a evolução, principalmente tecnológica, eles estão fora de moda, já não servem mais para nada. Então, a gente lembra aqui esse ensinamento de Jesus, né, nos dizendo que, na verdade, o pai e a mãe, na verdade, devem ser honrados sempre, por ter nos concedido a vida, assim como o Criador nos deu a vida através do seu intermédio, utilizou os nossos pais para que ela pudesse se concretizar, para que a nossa encarnação pudesse ocorrer. Então devemos sempre ser gratos a eles, respeitando, né, as dificuldades, entendendo. Quando éramos pequenos, nós também tínhamos dificuldade. Com certeza, os nossos pais estavam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, mesmo quando não sabíamos nem andar. Então, cabe a nós desenvolvermos, né, a paciência necessária para poder honrar e respeitar os nossos pais. Esse conselho também vale para todos nós que estamos, na verdade, na posição também de pais, honrar e respeitar os nossos filhos também, em suas necessidades, em seus aprendizados, porque um dia nós somos pais, outro dia nós somos filhos. Então, esse respeito mútuo vale para todos. Dando continuidade, nós vamos, então, passar para a nossa próxima questão, perguntando para o Devanir. Devanir, o professor Joel já fez referência, mas a gente volta aqui no Antigo Testamento, nós temos que honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O que significa esse longo tempo? Como é que a gente pode entender isso? Porventura, se a gente honrar nossos pais, isso quer dizer que nós vamos viver mais aqui enquanto encarnados? Bem, primeiramente, a dívida com os nossos pais é impagável. Não podemos lhes retribuir a nossa própria vida. Por isso, devemos respeitá-los e dar-lhes toda a nossa atenção. Não importa se são bons ou maus. A ingratidão dos filhos para com os pais não tem fundamento lógico. Onde devemos nos perguntar, será que estaríamos escrevendo essas linhas se eles não nos tivessem dado a oportunidade da reencarnação? Como também, para compreender aqueles dizeres dos mandamentos da época, temos que nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhe Deus, através dos mandamentos, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse às crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. E nada mais desejavam do que isso. Onde Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que possuirão por longo tempo se observassem os seus mandamentos. Era a forma de impressioná-los para que seguissem as leis dos mandamentos. Eu passo a palavra para o pessoal completar melhor. Pois é, não, as ponderações feitas pelo nosso irmão Devanir foram praticamente muito convincentes e dá para entendermos como uma estratégia da divina providência, usando naquele momento, naquele tempo, recursos que eram necessários
para que nos homens pudesse acontecer o desenvolvimento dessa forma de sentir e de agir no que se refere ao ato de honrar o pai e a mãe, para merecermos no porvir a terra prometida. Preciso, no entanto, é que se leve em conta que, além desta terra prometida, o tempo passou, os judeus a ganharam, não vamos entrar em análises acontecidas e registradas pela história que se relaciona com a terra prometida, porque a história nem sempre corresponde à realidade, mas, enfim, hoje existem outras concepções que podem ser formuladas na doutrina do Consolador Prometido. Porque nós sabemos que a lei de causa e efeito da semeadura livre e a colheita obrigatória é um ponto. Então eu diria que a divina providência, através dos profetas e outros co-criadores do Pai, especialmente agora na doutrina que consola, permite que possamos vislumbrar outras consequências decorrentes do nosso amor, do nosso respeito, da nossa dedicação para com nossos pais e nossas mães, para os quais nós temos uma alta dívida. Primeiro, porque fomos aceitos dentro das leis divinas para sermos parte da família por eles constituída. Mas é necessário que entendamos que também a concepção ao longo da história vai mudando para melhor, até que tenhamos atingido aquele objetivo, como já falei há um tempo atrás, que está arquetipado na mente divina e que transcende até mesmo a nossa capacidade de percepções e análises, e que vai ser configurada pela mais alta expressão de amor e de felicidade, de prosperidade e de progresso. Enfim, objetivos que serão plenamente atingidos. Estamos distantes deste objetivo, deste propósito, mas a humanidade vai marchando, e agora, com base na doutrina que consola, sabemos que pelo processo reencarnatório nós temos, dentro das leis de causa e efeito, a oportunidade de irmos reparando, porque na medida com que medimos, seremos também medidos, e tantos fatos se registram a respeito da conduta ingrata dos filhos com os pais. E assim nós poderíamos prosseguir analisando. Mas sempre existe, porque Deus é a prova do mais infinito amor, Ele nos ama e nos perdoa sempre, somos seus filhos, então nos vai ser proporcionado, que é o que eu quero dizer, proporcionado um porvir de perfeita felicidade e de perfeitas relações humanas inseridas naquele contexto subentendido por Cristo, quando considerou que todos os que estavam ao redor de si eram seus pais, suas mães, seus irmãos, porque seguiam os ensinamentos do Pai que está no céu. Não sei se consegui atingir o objetivo, minha irmã, mas eu pensei que, do ponto de vista espírita, podíamos fazer essas análises. Passo para ti a palavra. Com estas palavras, a terra da promissão passa a ser uma pátria celeste. Assim, quando lhes recomenda o respeito ao mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas sim o céu. Muito bom. Muito boas colocações do Devani, do professor Joel, da Cris Pereira, né? Trouxeram um assunto, né? A gente aprendeu tanto aqui, até em termos de história, que eu não teria nada a acrescentar. Assim, vamos dar continuidade para o nosso próximo questionamento, já que está tudo interligado, perguntando para Magda. Magda, vou pedir para você, antes de fazer o nosso próximo questionamento, se você poderia ler para nós esse trechinho do Evangelho. Claro, posso sim. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele.
pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 30, versículos 20 a 21 e 31 a 35. Magda, eu aproveito e pergunto para você. Nesse trecho do Evangelho, a gente fica com a impressão de que Jesus foi até rude, né? Já que ele prega amor e a benevolência com todos, as palavras que ele usa, na verdade, demonstra talvez um sentimento aí que não condiz com esse amor. A gente sabendo que Jesus jamais agiria dessa forma, de que forma a gente pode entender essas palavras que a princípio a gente julga rudes? Bom, no que se refere a Jesus, né, supor que ele houvesse renegado a sua mãe ou seus irmãos, seria até desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse honrar a teu pai e a tua mãe. É necessário procurar outro sentido para as palavras de Jesus, quase sempre veladas de forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar, e ele aproveitou a chegada da sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Sendo que os laços espirituais, os parentescos espirituais, eles são mais duradouros, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. E as famílias de laços só corporais são frágeis como a própria matéria e extinguem-se com o tempo. Eu passo a palavra. Muito bem colocado, Magna. Deu para a gente ter uma ideia melhor do que seria. Cris Pereira, você tem alguma coisa a colocar? Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha mãe e família pelos laços de espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Professor Joel? Na verdade, sem desejo de ser repetitivo, eu até peço desculpas, porque eu me antecipei a um tema que iria ser apresentado e fiz o acréscimo na hora das considerações anteriores. Mas, na verdade, é o que eu disse. No meu entender modesto, a divina providência tem um objetivo, tem um propósito. E se existe algum médium que teve contato diretamente com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, esse foi Jesus. Então ele estava, de modo tal, onipresente, onisciente dos propósitos futuros que justificam a formação e o processo evolutivo dessa humanidade, que ele já previa o futuro e disse essas palavras com esta utilidade. Porque, na verdade, num dia, quando completarmos o nosso trajeto evolutivo na condição de espíritos puros, sábios e benfazejos, mas, meus irmãos, quantas vezes nós vamos nos encontrar com aqueles que foram pais, com aqueles que foram mães, e vamos nos sentir também nas mesmas circunstâncias, porque realmente, então, nós estaremos purificados e completamos a nossa trajetória evolutiva, em termos de virtudes, em termos de atributos, inclusive, principalmente, no que diz respeito a todos os pais, a todas as mães. Eu não sei, eu acho que realmente as ponderações que foi feita pela nossa irmã, que nos antecedeu, foram muito bem feitas. Ela falou em migração, foi a Magda, né? Eu não sei se foi a Magda, mas não importa. Eu escutei a ponderação feita por ela e realmente é aquilo ali.
Nós somos parte de um plano divino, estamos marchando em direção a um propósito. E Cristo tinha consciência de todos esses eventos passados, presentes e futuros ainda. E que nós ainda não chegamos lá, mas a doutrina já nos propicia no fundo do túnel uma luz para que possamos compreender muito dos dizeres, por isso que nós estamos muitas vezes diferentes nas nossas interpretações e até mesmo atitudes comportamentais das demais crenças religiosas, que, é claro, discordam frontalmente de nós quando ouvem as nossas considerações, embasado que somos, no processo reencarnatório, na lei de causa e efeito, na semeadura livre, colheita obrigatória, no campo do saber e assim por diante. Então nós chegaremos lá, e Cristo estava apenas prevendo o futuro. Porque nunca poderemos pensar que Cristo tenha tido um momento de rispidez na sua relação humana. Porque, na verdade, naquele tempo é preciso que ponderemos, o povo era atrasado. Os próprios membros familiares de Cristo não concordavam com ele. Até tinham uma opinião que se fechava, que era mais ou menos de acordo com as pessoas que tinham pensamentos dentro do mosaísmo. A própria mãe dele sentiu medo nesse momento. Ela era humana, mas um ser maravilhoso. Tanto que hoje a Colônia Maria de Nazaré, que é nosso referencial especial do trabalho, é comandado pela Maria de Nazaré. Mas ela realmente tinha como mãe, apesar do seu imenso amor por Cristo, aquele momento que pareceu ser uma vacilação, porque pensavam que Cristo estava louco, e na verdade Cristo aproveitou esta oportunidade para deixar este ensinamento que só agora no presente, após a vinda da doutrina que consola, por ele administrada, sob a égide de Cristo veio a doutrina que consola, pudéssemos ter o entendimento que hoje estamos tendo quando analisamos. Então, me parece que eu tinha que fazer essas considerações e passo para ti a palavra, minha irmãzinha. Bem, foi muito bem colocada essa questão. Eu não teria nada a acrescentar, faço só uma referência que muitas vezes a gente não entende naquele momento, assim como Maria, os irmãos que estavam presentes, irmãos no sentido de todos ali amigos que estavam presentes, reunidos, irmãos em fé, podem não ter entendido, o mesmo ocorre com nós, né? Quantas verdades que não entendemos e com o passar do tempo, com a evolução nossa intelectual e moral, nós começamos a entender. Então esse é um fato que muitas vezes as verdades chegam até nós e nós ainda não temos a capacidade de interpretá-las, né, ou de percebê-las. Então, dando continuidade, nós vamos perguntar agora para Cris Pereira a nossa última questão. Cris, como é que se formam os laços familiares, né? Como é que funcionam as famílias espirituais? Já que nós abordamos logo no início que nós temos as famílias corporais, mas também existe as famílias espirituais. Você pode nos auxiliar? Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição fazem com que se reúnam formando famílias. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Sim, foi bem dito. Vou complementar um pouquinho mais. Primeiramente, entendamos que nosso núcleo familiar de ligação pelo sangue é o primeiro agrupamento em que nos compete fazer o bem, mas não é o único, pois a família é a humanidade inteira. Eu vou citar, como exemplo aqui, a obra Entre a Terra e o Céu, onde, numa passagem, Clarencio orienta: a família espiritual é uma constelação de inteligências,
cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos rebelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação. E isto podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Onde, naturalmente, essas passagens não nos devem jamais levar à conclusão de que a família em que ora encarnamos é de pouca importância, já que não nascemos por acaso ou acidente em nenhum círculo familiar. Há pessoas que, em momento de rebeldia, afirmam que não pediram para nascer. Contudo, ainda que não nos lembremos, a maioria da humanidade terrestre pede novas chances de aprendizado e reparação, dentro de nossas possibilidades de maturidade moral e intelectual. Nascemos onde, quando e com quem precisamos, como lemos, por exemplo, nas respostas que constam em O Livro dos Espíritas. Portanto, temos sim de investir nosso melhor em nossa família consanguínea, pois certamente tem muito a aprender e muito bem a fazer a esses espíritos. Fazemos parte da família das humanidades, não só de toda a Terra, mas de todo o universo. E temos o dever de fazer o bem a todos, a começar pela família que temos em casa, mas não restrito a ela. E por fim, a união e a afeição entre parentes de uma família tem origem na simpatia anterior que os atraiu. Assim, as afeições sinceras são eternas, não acabam jamais. Passa a palavra. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos sangues, pelos laços espirituais, e as famílias pelos laços corporais. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Em função de tudo que foi dito, é bom que fique evidenciado, e na doutrina está já evidente, inclusive no Livro dos Espíritos, das diferentes provações vivenciadas pelas famílias, como meios pelos quais o amor divino num grau infinito nos enseja a oportunidade da cura das nossas almas doentes. E assim existem famílias que primam pela desarmonia, que primam muitas vezes até pela desavença inexplicável. Olha o caso desta menina, que agora até foi posta em liberdade, e a gente sabe que a tendência da humanidade, porque procuram ser bons, até existem equívocos, ela parece-me que já está posta em liberdade, ou vai ser posta, essa Richthofen, que mandou matar os dois pais. Que imensa dívida kármica tinham esses pais, e terá essa menina como processo de reconciliação em suas existências futuras. É claro que na formação da família, quando isso ocorrer no renascimento dos protagonistas do fato, eles irão enfrentar provações que nada mais são do que processos de cura das lesões existentes. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe aprende a perdoar, mesmo que seja uma pessoa alvo da sua desavença. Olha, por exemplo, no nosso lar, o caso do Segismundo, que matou na existência pregressa aquele que iria ser seu pai na existência do presente, porque ele era apaixonado pela mãe dele, que na verdade também era a namorada e a candidata à esposa daquele que iria ser seu pai no presente. Na esgrima, num duelo, ele matou, e depois precisou ter a vida presente, e foi muito assistido pela espiritualidade para que o processo de reconciliação entre eles pudesse acontecer, o grande perdão entre pai e mãe e filho, que provocou outrora tanto sofrimento, tanta dor.
E assim a gente pode dizer de tantos casos de maus pais, de maus filhos que cometem crimes incríveis. Eu acho que até comentei na semana passada, porque vem ao caso a repetição, porque afinal de contas os fatos estão aí acontecendo para nossas interpretações até, da mãe e do pai. Eu digo pela força da conjugação, porque nem casados eram, mas não tem importância, o casamento é quem vive bem, é união de almas. Às vezes, pelas imperfeições também se constituem casais. E o menino de 7 anos flagrou a mãe conversando com o pai a respeito de um plano criminoso. E quando a mãe percebeu que ele tinha ouvido, a mãe, vejam só, a mãe mandou que o amante matasse o filho dela. E ele matou. Então percebam, meus irmãos, nós temos dívidas kármicas que inclusive tira aquela aparência amorosa que deve configurar uma verdadeira família, uma célula máter da sociedade num grau perfeito. Então tem famílias de prova, de expiações, e tem famílias que são praticamente espíritos afins e que nascem muitas vezes num mesmo grupo familiar para desempenhar importantes funções na Terra. Eu tive o privilégio de conhecer uma família nestes moldes, de um amigo meu que já foi para o outro lado. Então a gente sabe que realmente tudo que vocês disseram é pertinente, mas as leis de causa e efeito e as outras leis divinas irão nos ensejar os meios pelos quais não somente iremos nos auto-perdoar, como também prover a reabilitação para com aqueles a quem magoamos e ofendemos, porque Deus já nos perdoou, até o dia em que, na constituição das famílias, dentro da senda da eternidade, nós iremos ser famílias que estarão, sim, aí também, unificadas pelos laços do mais puro amor, sem nenhum sentimento de culpa ou necessidade de reparação. Porque Deus nos perdoa sempre. Somos almas doentes e Ele nos enseja as oportunidades necessárias e tantas vezes quanto necessário dentro da eternidade, mesmo que passem milênios, para conseguirmos atingir o objetivo de libertação desses registros deletérios, que nos tornam pessoas, às vezes, paradoxais na atitude comportamental, porque essas inclinações não estão na falta de educação, não estão na influência do mundo, elas apenas encontram o ambiente adequado para extravasar nas suas inclinações a sua maldade, ou mesmo a sua cura, quando a cura acontece, que implica sempre em sofrimento e que requer da nossa parte o espírito de resignação. Pensei, minha irmã, acho que tudo não foi dito, mas era importante que disséssemos isso aí. Passo a palavra para ti. Olha, professor Joel, foi tão bem colocado que eu não tenho nada para acrescentar. Se eu fosse falar alguma coisa, eu ia repetir aqui que nem papagaio o que vocês falaram. Então, como o senhor disse, esse assunto é muito importante. Infelizmente, o tempo que temos é muito pequeno para a dimensão, mas acredito que deu para despertar, né, um pouquinho esse interesse de todos de procurar vivenciar essa célula, né, que é a família. E eu trouxe aqui uma reflexão num texto que traz por que existe a família. Já que nós estamos de família, vamos ver aí qual é o entendimento, né, de uma palestra do Raul Teixeira, né, que fala realmente do porquê existe a família. Então, começa se dizendo assim: você já pensou sobre qual é o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é uma escola
onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Muito interessante, né? Porque se a gente não consegue nem amar a família encarnada que temos, né, consanguínea, que dirá amar os outros que nem conhecemos direito, né? Não temos esse relacionamento mais estreito enquanto encarnados, né? Que dirá a humanidade inteira. Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que nos encontramos, somos incapazes de amar todos os seres humanos como amamos a nós mesmos. E aqui eu faço um parênteses, né? Existem hoje cada vez mais milhares de pessoas que não se amam, né? Então, se não consegue nem se amar a si próprio, né? Se liberar das culpas para poder fazer diferente, como é que vai amar o outro? Como é que vai amar a família? Como é que vai amar a Deus, né? Por essa razão, Deus, distribuiu as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprendendo a amar, nas suas diversas facetas. Amor de mãe para o filho, de filho para a mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposo para esposa e assim por diante. E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Quando desenvolvemos profundo amor por uma avó ou pelos pais, toda vez que uma senhora ou um senhor cruzar nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembraremos dos nossos queridos senhores, né, nossos avós. Assim, os laços de afeto vão se formando, aos poucos, para que um dia possam se estender por toda a grande família humana. Vejam a sabedoria infinita de Deus, né? E esse quadro que é relatado aqui pelo Raul Teixeira, como é verdadeiro, né? Quantas e quantas vezes a gente vê os nossos filhos nos filhos dos outros, os nossos pais, né, nos pais dos outros, né? Como isso é verdade. E assim a gente vai adquirindo, eu não digo se não amando totalmente, mas adquirindo aquela ternura, aquele carinho, esse amor, né, mais no sentido de aconchego por todos aqueles que a gente encontra pelo caminho. Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências no corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com o maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Dessa forma, nossa família espiritual se amplia e os laços de bem-querer se solidificam a cada nova possibilidade de convívio. Então aqui responde, né, um dos nossos questionamentos, que foi respondido tão bem pelo grupo, né, de que na verdade a família que é encarnado, que nós temos, né, consanguínea, ela vai se ampliando e os afetos, né, que nós temos, eles não se extinguem, ao contrário, eles vão se solidificando. Se o amor ao próximo é lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender esse amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares, que a sabedoria da lei divina reuniu no mesmo lar. Portanto, viver em família é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. E a gente sabe bem, né, que na vivência em família realmente é um grande desafio, porque nem sempre tudo está bem, nem todos têm a mesma opinião, nem todos concordam, né, têm o mesmo ponto de vista, mas a gente tem que aprender a conviver com o diferente e fazer dessas particularidades, né, um aprendizado muito maior. O quanto isso é bom. E quando a gente consegue realmente fazer
esse aprendizado, como é gostoso estar em família, né? Poder ver a opinião de um, ver a opinião do outro e assim crescer e amadurecer no aprendizado. Como aqui no grupo, nossa grande família, né? Eu digo que aqui é uma pequena grande família que nos reunimos para aprender, para estudar, cada um com sua particularidade, com seu ponto de vista, mas o quanto crescemos quando juntamos todos os pontos de vista, né? Porque a gente passa a entender a verdade, aquele ponto a ser estudado sob um prisma muito mais perfeito do que víamos quando estudávamos sozinho. Assim é a família. Então, nascendo no reduto familiar, é mais fácil superar desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem num ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacífica. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. É muito bonito isso. E quando a gente olha a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois num outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo ou nosso amigo numa existência física passada. Assim, né, se entendermos, né, tudo isso, vai começar a fazer sentido ver as pessoas que cruzam nosso caminho com outros olhos, com os olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Ame o próximo como a si mesmo. Então vamos pensar e refletir um pouquinho, né, sobre o nosso posicionamento, primeiramente com a nossa família, né, carnal. Depois vamos ampliar, né, o nosso relacionamento com essa grande família que é a humanidade. Pedimos ao professor Joel, então, que faça agora a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. E outros mentores espirituais amigos que compartilham deste objetivo, já que ele apresenta uma utilidade de amor divino em termos planetários. Somos imensamente agradecidos pela oportunidade que nos é ensejada de podermos realizar, inobstante nossas imperfeições, este trabalho de amor. E reconhecemos amigos espirituais através da doutrina que consola, através das notícias veiculadas, através da história registrada no passado, o quanto somos almas imperfeitas e endividadas. Como no presente cometemos transgressões contra as leis do amor, especialmente no que se refere à desarmonia familiar e outras práticas de maldades que configuram as nossas imperfeições. Sem entrar nos detalhes, amigos espirituais, preciso é que reconhecemos a grandeza infinita do amor divino, que, inobstante no nosso crescimento, cometamos estas faltas e transgressões, ainda somos por ele perdoados. Ainda nos é ensejada a chance de curarmos nossas almas doentes das suas chagas, de enfrentarmos dentro da eternidade a terapia necessária para conseguirmos não somente o nosso perdão, porque perdoados nós estamos, porque Deus nos perdoa sempre e Cristo nos ensina isso e a doutrina também. No entanto, precisamos obter o nosso próprio perdão pela reparação e reabilitação com os nossos semelhantes por todos os erros e transgressões cometidas no passado e no presente também. E tudo isto a gente sabe que é um consolo, porque, inobstante nossas dificuldades para atingirmos a meta grande do perdão e da reconciliação para com os nossos inimigos, e na família, muitas vezes, temos esta preciosa oportunidade. Mas somos almas aflitas,
na medida em que a nossa consciência aumenta e precisamos cultivar a resignação em nós, para aceitarmos aqueles sofrimentos que não podem ser evitados, porque são parte da terapia que o amor divino nos está ensejando. E é deste tipo de ajuda que precisamos, amigos espirituais. Que possam em vossos pensamentos acontecer a frequência do amor, para inundar esta terra inteira, a fim de que, de alguma forma, os seres humanos, na condição de integrantes das famílias que perfazem as várias sociedades, tenham os meios do amor divino para se reconciliarem consigo mesmo, reabilitarem-se, repararem suas faltas e marcharem em direção ao cultivo do amor, que é tão necessário como condição básica para que possamos atingir as etapas mais evoluídas, que são partes dos atributos e das virtudes que possuem tão somente os espíritos puros, sábios e benfazejos, quando tenham praticado o transcurso completo da sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Ajudai-nos, Jesus, ajudai-nos, irmãos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, ajudai-nos todos vós, irmãos espirituais que nos ouvem nesta hora, são nossas súplicas que formulamos, em teu nome, Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma semana tranquila, refletindo bastante e vivenciando o que é ser família, né? E uma noite serena. Estaremos juntos na próxima semana.